à sua mesa. Olha, ontem a gente teve o Canadá avançando para as oitavas de final, primeira seleção a conquistar a vaga nas oitavas. Hoje o Brasil conquista sua vaga. A gente vai conferir aí todos os outros confrontos, né? Dessa fase 16avos, né? Primeira Copa do Mundo que tem uma fase dessa com 32 seleções. Olha só, vamos ter aí amanhã, né? Não tem os jogos de hoje ainda, né, Andrei? Bom, vamos inverter, né? Vamos inverter aqui, porque faltou os jogos do de hoje, né? Tivemos um jogo hoje, mas teremos mais outras partidas. Olha, Costa do Marfim e Noruega jogam amanhã, às 14h. Amanhã também tem às 6h, França e Suécia, e às 10h, México e Equador. Esse jogo vai ser bom, viu? Aliás, todos os jogos vão ser bons, né? A partir de agora. Aí no dia 1º, ou seja, na quarta-feira, a gente vai ter Inglaterra e Congo, Bélgica e Senegal, Estados Unidos e Bósnia. Dá para colocar aí os jogos então de hoje, o restante? Tem a vitória Alemanha do Brasil, Paraguai, né? Ainda tinha dia 2, os últimos dias. Nós teremos no dia 2, que é quinta-feira, Espanha e Áustria, 4h, e Portugal e Croácia, 8h, só jogão, viu? Aí na sexta-feira, fechando essa segunda fase, 16avos, teremos Suíça e Argélia, 12h esse jogo. Austrália e Egito, 3h, 7h, Argentina e Cabo Verde, só mais Cabo Verde aí, viu? Colômbia e Gana joga às 10h30, são jogos da sexta-feira. Agora sim, aí ó, o André começou lá por trás, viu? Mas Lá ele, cuidado, Francinito. Abraço. Vai virar meme, Francinito, tá gravado, né, Não velho? confusões, não. Aliás, ele começou pelo... Não, leia a tabela. Começou do fim. Começou pelo Não fim. complique, explica. Começou pelo Faça fim. feijão com arroz mesmo. Tá certo, vamos lá. Brasil 2-1, jogo de hoje, aí hoje 5h30, daqui a pouco tem mais um, né? Um jogão aí. Alemanha e Paraguai é barbada, né? O Paraguai faz uma Copa ruim, 5h30 mais, né? Quem sabe? Mais que, né? Holanda e Marrocos jogam hoje às 10h30. São jogos desta segunda-feira, né? Então vamos ver quem avança aí depois da classificação do Brasil. Bom, vamos então para o nosso segundo tema, porque a gente vai debater agora, gente, a postura do Brasil em campo, né? Essa postura do Brasil. A seleção, vou começar pelo Dailton Meirelles. A seleção mostrou fome de bola, cobrada pela torcida. A torcida cobra muito essa questão da fome de bola do Brasil, ou jogou, Dailton Meirelles, na sua opinião, numa rotação baixa? Eu acho que, Francinito, o primeiro tempo do Brasil não foi um primeiro tempo ruim. O Brasil entrou numa rotação alta, tanto que dominou boa parte do primeiro tempo. O Japão, pelo menos os 20 primeiros minutos, até a parada para hidratação, o Brasil estava em cima. O Brasil chegou a ter 68%. Mas o Brasil controlou o jogo inteiro. Entendeu? Mas eu não vejo aquele ímpeto. Eu tenho 2 jogadores ou 3 pingados que tem o ímpeto da vitória, que é o Vinícius Júnior, chamando a responsabilidade, o Matheus Cunha agora, que está ajudando o Vinícius Júnior, e o Guimarães, que está tentando fazer essa armação para abastecer os dois. O restante da equipe está jogando mais do mesmo. Sim. Não entrou na mesma pilha. Então, depois que o Brasil... E aí se complicou depois que o Brasil pegou o primeiro gol. O Brasil pegando o primeiro gol, aí deu aquela ducha de água fria. O fato é que o Ancelotti, no intervalo, ele conseguiu reverter. Botou gás no time, botou peças que ele sabia que podia dar esse gás que o Brasil precisava, como é o caso do Endrick. Ele colocou o Endrick para dar essa desequilibrada e botar força, botar ímpeto para a seleção. Para dizer assim, Japão, é o seguinte, do meio para trás a gente pode até apanhar, mas do meio para frente você vai ter que aguentar a pressão. Você sabe o que é que eu penso? O Brasil tem oscilado muito nessa questão. Alterna momentos de muita intensidade com momentos de rotação mais baixa. Uma verdadeira montanha-russa. Isso. O que está faltando para o Brasil é acabar com essa montanha-russa e encontrar um equilíbrio, né?
Uma de acordo solidez. com o que o jogo pede, uma solidez tática. Está faltando isso, porque a gente, em Copa do Mundo, a alegria do futebol brasileiro sempre resolveu a parada, mas sempre associada à intensidade. Se o Brasil conseguir misturar isso, combinar a alegria do futebol brasileiro, né? A irreverência do Vini Júnior, junto com a intensidade, a criatividade, né? Também. Exatamente, a ousadia, o Brasil vai surpreender os adversários, Lucas Braz. Você sabe, só complementar essa tua fala, duas situações que, pra gente que acompanhou o jogo, observar. 3 jogadores do Japão marcavam o Vinícius Júnior pela esquerda. Quando o Endrick entrou, mais 3 foram marcar. Ou seja, eu tinha mais da metade do Deu um time desafogo. afogando os 2 laterais, os dois atacantes de ponta do Brasil, e sobrando o meio. E o Brasil não soube aproveitar. O Brasil não soube aproveitar. Essa estratégia do Ancelotti de colocar 2 caras de arranque, que ele sabia que podia desequilibrar, o Brasil não aproveitou o meio vazio. Se você observar... Ficou se aproveitando só de cruzamento. De cruzamento. Não, e nessa questão do chuveirinho dos cruzamentos, a gente volta àquele questionamento. Porque se o Brasil, no momento que precisa de um meia construtor, no meia que cadencie, por que não colocou o Neymar? Porque pra mim, o Brasil estava sendo eliminado, precisava do Neymar. Você foi ali praticamente ali para os 90, acho que foi 49, né, do segundo tempo, mais ou menos, o gol do Martinelli, nos últimos minutos do segundo tempo. E se... Claro, a gente está falando nisso, mas se o Japão tivesse feito 2-1, ele não iria colocar o Neymar para tentar justamente fazer essa criação, desafogar o meio de campo. Eu acho que você tem um jogador, é o único que faz essa posição. O Paquetá, quem fazia, jogou muito mal e foi praticamente só lesionado. Você tem praticamente um time que só depende muito dessa questão do chuveirinho, e que nem todo... Assim, é bom, mas não é, porque nem toda hora o chuveirinho vai dar certo. Não, eu falei que bom que ele não colocou o Neymar. O Neymar não tem condição de jogar, gente. O Neymar não tem a mínima condição de jogar. Ainda não. Bora devagar. Só se ele jogar quando o jogo já tiver resolvido, 5 minutos, mas 10 minutos. Mas agora mata-mata não tem mais jogo. Você acha que pela essa estratégia que eu disse pra você, das laterais sendo marcada pelo precisaria de um homem... E um cara no meio com precisão. Um homem de criatividade, do bom passe. Mas esse cara não é Neymar, não porque ele não é um gênio, né? Não é nada contra a genialidade do Neymar. É a condição física. Ele seria só mais um pra chamar a marcação. Seria então, só aquele cara... Não é questão nem de puxar a marcação, já que, como o Daito falou, o Endrick e o Vinícius já estavam marcados, ele teria espaço, ele não ia ser tão marcado, entendeu? Verdade. Ele ia poder estar chegando mais dentro da área. Ele tem a precisão, tem um passe, tem a visão de jogo. Era um diferencial. Só que ele entrou meio fora de ritmo, né, no jogo contra a Escócia, né? Então, mas mesmo assim, acredito que poderia até ter entrado no jogo, né? Para ganhar minutos ali e tudo, já com o jogo já resolvido, né? Então, agora fica para a próxima. Esse jogo não dava pro Neymar. Eu acho que esse jogo tava muito quente para ele. Eu fico naquela e daqui para frente, qual vai ser o jogo pro Neymar? Porque você pode pegar a Noruega, aí amistoso depois da Copa do Mundo. Porque vai ter agora contra a Austrália, né? Disseram que vai ser três amistosos. Data FIFA, né? Já chamado amistoso do Hexa. Eu fico falando assim, o torcedor às vezes não gosta, não é nada contra o Neymar. Eu queria, sinceramente, os Neymar vão criticar o Francineiro em condições totais de mostrar, pelo menos 30% do futebol dele, que já é muita coisa, né? Mas acontece que a condição física que ele está no momento não o coloca na condição de ajudar também, no Brasil, né? Tá sem ritmo de jogo também, né? Então é muito complicado. Mas falando sobre essa questão de meio campo, falta de criatividade, vamos ter agora um probleminha para resolver se o Paquetá realmente tiver uma lesão que o impossibilite de estar em campo no próximo domingo. O Brasil joga domingo, né? 5 da tarde com o vencedor de Noruega e Costa do Marfim. Então, se o Paquetá não tiver em campo, Emanuel, Lucas, quem poderá ser esse cara lá? Quem você colocaria? Quem você acha, se você é o Ancelotti, você diz assim, olha, eu não tenho o Paquetá, então eu vou colocar este aqui. Olha, é difícil, né? Porque pensar como ele é complicado. A gente sabe que a gente vai ter um longo período de treinamento, né? 5 dias, eu até torço, né, para que ele esteja bem, né? Porque o Paquetá, apesar de não ter feito a sua mágica ali no meio de campo, né? Às vezes acabou tendo um erro ou outro, mas não comprometeu muito, ao contrário do que foi o Casemiro, né? Mas eu acredito que eu não substituiria agora. Esperaria um pouquinho para ver a questão da lesão dele, se é grave ou não, para depois pensar num substituto para ele. Lucas Braz, você aí pensando, olhando o elenco do Brasil, né? O Brasil tem bons jogadores. O que falta, na minha opinião, na seleção brasileira hoje
não é a questão individual, porque nós temos ótimos jogadores que estão nas principais ligas da Europa, nas principais ligas nacionais da Europa, mas o que falta ao Brasil é coletividade, falta time, entrosamento, falta jogar como equipe, né? E quem seria esse cara? Francinito, pra mim, esse cara tem que ser o Neymar, porque você, até respondendo a... Aí você acha que o Neymar entrando numa fase de oitava de final contra um time muito forte fisicamente, que é a Noruega, né? Os Vikings. Você acha que o Neymar pegou uma bordoada num jogo desse aí, ele nem volta mais. Imagina se for do Haaland. Respondendo a pergunta que eu questionei pra vocês, e o próprio Ancelotti, acabei de pegar aqui o trecho onde ele já respondeu, falou que o Neymar não entrou em campo hoje, abre aspas, estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele entraria no minuto 60 ou 65, empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura. Então, assim, o Ancelotti entendia que se caso Japão e Brasil empatassem... Fosse pra prorrogação, como o Dayton bem corrigiu, o Neymar teria que entrar. Porque você não poderia ficar praticamente mais 15, mais 30 minutos jogando bola na área, sendo que o Japão já tinha entendido que o maior erro do jogo que o Japão fez foi justamente deixar o Brasil ficar cruzando toda hora. O Japão, tecnicamente, nas bolas paradas é muito baixo. Isso o Brasil sobressai, mas depois eles ficaram como é que posso falar? Quebrando ali os escanteios, quebrando os lances de bola longa. Tanto que o gol que saiu do Brasil do Martinelli foi praticamente uma das poucas triangulações que o Brasil fez durante o jogo. Dentro do que você falou, chamou a atenção o fato do Brasil estar com esse excesso de chuveirinho, bolas alçadas na área. Abel Ferreira mandou o recado. Não ter colocado o Igor Thiago, que é um bom cabeceador, é grande, o japonês tem uma estatura menor do que os brasileiros. Aí sim, seria jogo. O Ancelotti poderia ter colocado o Igor Thiago nesse jogo? Sim, até porque, como você mesmo diz, jogador alto para chuveirinhos, né? Bom cabeceador, então, exatamente. Né? Porque a gente viu ele no primeiro jogo, né? Que ele ficou no comando de ataque da seleção, mas ele não chegou aquela bola redonda para ele, né? O Brasil ficou mais naquele toque, assim, de lado de campo. Mais nervoso também, exatamente, né? Porque estreia de Copa, né? Ele até teve um lance no jogo contra o Marrocos, que ele cabeceou, né? Então, a única cabeçada que ainda cabeceou errada, a bola passou, né? Mas esse sim era jogo para ele mesmo. Muito bem, a gente vai para nossa paradinha, nossa primeira e última, né, produção? É primeira e única paradinha. Na volta tem mais debate aqui, temos temas importantes, temas quentes. Você está gostando desse papo, dessa conversa aqui? Então fica aí, segura aí, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente tem mais Olé TV discutindo a vitória suada, sofrida do Brasil contra o Japão e também já projetando o duelo contra o vencedor de Noruega e Costa do Marfim. De lá, deste confronto, sai o adversário do Brasil. Segura aí, a gente volta já já.